Bem, boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara. Agradecer a todos a presença, os colegas do Executivo, também aos colaboradores aqui presentes, à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, também. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Esta é uma reunião de Câmara extraordinária, portanto não temos PAOT. Do público, não sei se há alguém, nomeadamente a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, se tem alguma questão. Não havendo, passamos então já para o primeiro ponto da ordem do dia, que no fundo são estes documentos de prestação de contas de gerência de 2023. Bem, passamos então à análise da prestação de contas de 2023. Sandra, só no outro slide a seguir, se faz favor. Pronto, aqui temos propriamente a questão relacionada com as taxas de execução. E dizer antes disso também que isto, escusado será dizer que é um documento cuja essência tem a predominância técnica. Não estamos aqui hoje para discutir a vertente política, isso já fizemos em sede de orçamento, obviamente. Isto é uma análise meramente técnica e de apresentação de dados, de números e desse tipo de análise. Neste slide propriamente dito, temos aqui a realçar, para além do rigor associado a estes números, é a taxa de execução, que, como podem comprovar, na coluna da direita temos uma taxa da ordem dos 95%, depois com a taxa de execução já em baixo, na última linha, em termos de golpe, na ordem dos 89%. Portanto, são taxas de execução bastante interessantes, que nos devem orgulhar, e aqui uma palavra também para todos aqueles que contribuíram para este desempenho bastante bom do município, nomeadamente os nossos colaboradores, e aqui uma palavra para eles e também para os chefes de divisão e de unidade, que obviamente têm aqui muito trabalho e que nos permitiram ter estes índices tão importantes, tão relevantes naquilo que é a capacidade que temos do ponto de vista da execução. Seguindo, em termos da estrutura do passivo, há a notar em termos do passivo total que temos aqui uma situação em tudo idêntica, do ponto de vista do comparativo em que temos período homólogo muito semelhante, com o período de 31 de 12 de 2022 a ter ali uma cifra de 7,2 milhões e 31 de 12 de 2023 7,13, uma variação muito mínima de 0,4. Se avançarmos para o slide seguinte, em termos de, obviamente aqui a estrutura do passivo, o que estamos a falar é de dívida mais intenção de dívida futura. Se passarmos para este slide, em termos de estrutura da dívida, a dívida total é agora de menos 947.197 euros, portanto uma variação de menos 18,2. Em termos de dívida médio e longo prazo, temos aqui menos 330.547 euros, portanto menos 8,6%. E dívida de curto prazo, menos 616.650 euros, portanto menos 45,3%. Tendo como referência os últimos 11 anos, temos menos 4,1 milhões, ou seja, menos 49%. Portanto, temos aqui uma situação de alguma capacidade de robustez financeira que existe neste momento na nossa autarquia. Não vivemos com desafogo, obviamente, mas dá-nos aqui alguma capacidade e nota-se aqui o rigor e as contas certas, que têm sido um bocadinho a bússola do nosso município ao longo dos anos. Portanto, tem aqui esse fotograma desta radiografia do ponto de vista da prestação de contas de 2023, que nos dá aqui também algo alento para o trabalho que temos que também ainda desempenhar. Seguindo, também algo muito importante para nós, que é o prazo médio de pagamentos. Portanto, podem ver ali pelo gráfico que há um decréscimo. Aliás, o que se registra aqui é basicamente este registro, o prazo médio de pagamentos mais inferior, mais baixo sempre. Portanto, estamos a falar num referencial de 21 dias.
Se olharmos para 2010 estávamos com 287, se olharmos para 2011 309, 2012 267 dias, isto só para dar alguns exemplos, e estamos hoje a reportar-nos ao ano de 2023 com um prazo médio de pagamentos de 21 dias. Portanto, é um objetivo que nós temos sempre, este rigor no prazo em termos de pagamentos, portanto, também é algo que nos apraz registar nesta prestação de contas referente ao ano de 2023 como algo também que nos orgulha e que nos deixa bastante satisfeitos, porque achamos que é também um indicador bastante positivo que é o trabalho que tem vindo a ser feito. Prosseguindo, temos aqui a questão propriamente da dívida. Temos ali portanto, a dívida total de operações não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores. Portanto, temos esse máximo de endividamento que está ali identificado. O que é importante aqui referenciar é que a dívida a 1 de janeiro de 2023 apresentava aquele número que está ali, cerca de 5,2 milhões. A dívida em 31 de 12 de 2023 era já de 4,2 milhões de euros. Portanto, temos aqui uma margem de 3,5, com uma variação de dívida de menos 18%. Isto é muito relevante porque nos dá aquele limite utilizável em 2023 de 7,8 milhões, que nos dá também aqui alguma capacidade e alguma tranquilidade, que é muito importante. No fundo, o que há aqui a restar é que reduzimos a dívida ao longo do ano e temos este limite utilizável que é permitido pelo Orçamento de Estado de ir até aquele valor que está ali precisamente fruto desta margem em excesso que é ali apresentada. Prosseguindo, em termos de demonstração de resultados, temos ali um resultado líquido do exercício de menos cerca de 1 milhão, mas, como vão ver já de seguida, e este slide mostrará a relação com o outro, não é mau, antes pelo contrário, porque aquele valor que está ali apresentado não é expurgado daquilo que é o investimento em termos da variante que nós tivemos que fazer, nomeadamente a questão dos projetos, mais a questão das expropriações que foram efetuadas, num investimento que ronda os 7,5 milhões de euros e que neste momento já está em funcionamento e que é um ativo importante para aquilo que é a vida municipal. Mas se expurgarmos esse valor, vão reparar, e está ali assinalado, que o resultado líquido do exercício é positivo e numa casa de uma ordem de grandeza de 367 mil euros, que comparativamente ao ano de 2022, como estão a ver, tem aqui um excedente em termos de variação de 61%. Isto foi algo que resolvemos fazer. A variante é um ativo que fica para o domínio público e isso gera este gasto imediato que estamos a assumir agora neste ano de 2023 e que, expurgando do valor anterior, nos dá este referencial, que é aquele valor positivo, esta variação de 61,1% que está ali assinalada. Prosseguindo, temos aqui um resumo, no fundo, daquilo que são os aspectos que são mais relevantes e que estive a enunciar a cada slide. Portanto, há aqui, como fica identificado, este rigor, este controle orçamental que nos permitiu esta capacidade de execução na ordem dos 95%. Também há algum conforto do ponto de vista das taxas de execução das GOP e que nos dá aqueles referenciais que estão identificados de 89% e 71% respectivamente, potenciado precisamente por este grau de execução das despesas de capital de 82%. Há aqui também um estrito cumprimento deste princípio de equilíbrio orçamental, que para nós acaba por ser também um princípio fundamental e que permite depois afetar estes custos para a despesa de capital em termos daquilo que também é muito relevante para nós, que é o investimento. No que diz respeito ao cumprimento do limite da dívida pública, há essa evolução positiva que também foi identificada na ordem
947 mil euros face ao ano anterior, que também acaba por ser um elemento bastante relevante nesta situação de prestação de contas que também convém salientar. Em termos de dívida médio e longo prazo, como já foi anunciado, conseguimos reduzir cerca de 330 mil euros e a dívida a curto prazo cerca de 616 mil. E adicionalmente este saldo, o saldo de disponibilidades aumentou 440 mil euros face ao ano anterior, que nos permite aqui um reforço em termos de liquidez. A redução da dívida de médio e longo prazo fica justificada, como está ali enunciado, pela amortização de empréstimos superior à contratação de nova dívida de médio e longo prazo, locações financeiras contratadas em 2022, cuja perfeição contratual ocorreu em 2023. Do ponto de vista da redução da dívida de curto prazo, ela resulta essencialmente do abrandamento de alguns investimentos e o pagamento de dívidas a fornecedores em respeito pelos prazos de pagamento. Há aqui um ganho nas águas e também no saneamento. Depois, como já foi enunciado, o prazo médio de pagamentos de 21 dias também é algo bastante importante para nós, é o melhor rácio desde 2010. Conseguimos esta melhoria da autonomia financeira, da solvabilidade e da liquidez face ao ano anterior. Temos neste momento menos dívida e mais disponibilidade de caixa, se quisermos fazer um resumo. Depois, do ponto de vista dos recursos humanos, com os 264 efetivos no final do ano de 2023, há a registrar aqui menos 7, no entanto, há aqui um aumento do ponto de vista das despesas com o pessoal, que é fruto daquilo que decorre dos últimos orçamentos de Estado em termos dos aumentos, portanto, que tem sido bastante oneroso para o município. Do ponto de vista do resultado líquido do exercício, como eu vos disse, há numa primeira leitura dá-nos aquele resultado negativo de 1 milhão, mas depois se fizermos aquela leitura de expurgar as provisões de um montante de 1,4 milhões para suportar aquelas questões inerentes à obra da variante, a transferência dos terrenos da variante e os projetos associados, eles passam a ser positivos, cifrando-se acima de 367 mil euros. Isto tendo, como está bom de ver, todo aquele enquadramento de dificuldades que existem, quer no ponto de vista nacional, mas quer no ponto de vista global, e ainda assim se consegue enfrentar o futuro com alguma, embora seja incerto, com alguma esperança e com algum alento, apesar desta conjuntura internacional de conflitos que vão aparecendo e que vão aumentando de dimensões, mas que também os desafios que se colocam também ao nível do PT 2030, entre outros. Fim da apresentação desta prestação de contas, mais uma vez queria agradecer a todos os que colaboraram para esta capacidade de execução que ficou aqui enunciada também, e ao Dr. Bruno Nágua e à sua equipa da divisão financeira pelo excelente trabalho que fizeram, nomeadamente para a elaboração de todos estes documentos e que tem sido uma ajuda preciosa para termos esta capacidade de resposta no município. Dito isto, não sei se há alguma questão, o Dr. Bruno Nágua também está aqui, uma vez que isto é uma prestação de contas e é, como eu disse logo inicialmente, mais passível de interpretações, de análise e de questionamento técnico, portanto, ficamos à vossa disposição. Vereadora Sandra. João também. Não sei se há mais alguém. Então, passamos. Vereadora Sandra. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Uma primeira nota de reconhecimento aos serviços que elaboraram o documento, aqui representados pelo Dr. Bruno Nágua. Um documento extenso, bem apresentado, apesar de extenso, de fácil leitura, mesmo para alguém que nesta matéria é leiga como eu, mas pareceu um documento muito bem elaborado e por isso felicito o vosso trabalho. Extraí uma frase do documento. O ano de 2023 representa, assim para o município da Ruda dos Vinhos, desde que é possível aferir com base em registros informáticos, o ano em que a taxa de execução orçamental foi a mais elevada de sempre, com 95%. Se nos detivermos apenas na leitura desta frase, e apesar do resultado líquido, como o Sr. Presidente referiu, apresentar um valor negativo de cerca de 1 milhão e 45 mil euros, podemos felicitar o Executivo pelos resultados apresentados.
No entanto, a avaliação mais cuidada deste ponto é muito relevante, dado que nos permite perceber o que tem vindo a ser feito ano após ano e, apesar de ser uma análise eminentemente técnica, não podemos dissociá-la daquilo que são as opções. E daí resulta que não podemos limitar-nos a números soltos, como se os mesmos fossem por si só grandes concretizações. Portanto, escolhi particularizar alguns pontos. Educação, com um total previsto na GOP 2023 de 794.934 euros. Na altura, o município considerou um investimento na área educativa porque, e estou a citar, o número de assistentes operacionais disponibilizados pelo município e ao serviço do agrupamento de escolas está muito acima dos rácios definidos pelo Ministério da Educação. Ora, durante o ano de 2023, discutimos aqui várias vezes, porque recebemos vários relatos de pais encarregados de educação sobre o número insuficiente de assistentes operacionais nos nossos centros escolares, a quantidade e a qualidade das refeições escolares, o estado de conservação do espaço escolar e a necessidade de intervenções, e foi aqui também debatida a problemática sobre a falta de vagas, quer na creche, quer no ensino pré-escolar. Questiono se, com o valor previsto inicialmente, não conseguiríamos ter feito melhor e respondido de forma mais eficaz a estas que são legítimas preocupações dos encarregados de educação. Ponto 2. Saúde. Vou citar o que constava nas GOP de 2023, uma nota de particular destaque para o comprometimento do município em articulação com o Governo, a ARS LBTI e a Assistuário do Tejo para criar todas as condições em termos de obras e equipamentos para que a nova USF tenha boas condições para assegurar as suas funções e assim promover uma melhoria ao nível da prestação de cuidados de saúde primários às nossas populações e, bem assim, uma cobertura de praticamente 100% de médicos de família em função do universo de utentes do Serviço Nacional de Saúde inscritos no Conselho e a melhoria de padrões de resposta. Não vou alongar-me neste ponto, remeto apenas para a reunião de Câmara passada, onde se percebe que o que se preconizava em 2022 para 2023 ainda não aconteceu. E que as justificações para isso, além de tremendamente genéricas, se mantêm também elas inalteradas. Ponto 3. A ação social. Nas GOP de 2023, dava-se destaque à implementação da Comissão Municipal de Proteção do Idoso, que avançaria finalmente em 2023. Pergunto, avançou? Também se prometeu avançar em 2023, com o concurso tendo em vista a cedência de terreno municipal situado no antigo campo do Ajudense para se instalar com financiamento privado um lar de idosos. Pergunto, o avanço foi significativo? Em relação à Paula, relevante programa de apoio social, foi indicado que teria um reforço de verba na ordem dos 67%. O Executivo recorda certamente, todas as vezes, que este assunto foi aqui debatido e em que se demonstrou que com a alteração de critérios e do valor de referência para o cálculo, na prática, o que se tinha verificado era um corte neste apoio. Facto que o Executivo nunca admitiu e tardou em corrigir. Recordo que só em outubro de 2023 propôs uma alteração do regulamento em causa. Mas foi efetivamente um corte, e tanto assim é que em 2022 foram apoiados 61 beneficiários e em 2023 apenas 30. Neste momento que vem hoje a análise, é referido que o valor das transferências para famílias rondou os 61 mil euros e que se verificou um ligeiro decréscimo face a 2022. Ou seja, classificam como ligeiro um decréscimo de 27 mil euros. Isto de ligeiro tem pouco, porque corresponde a 30%, cerca de 31%. Por último, na leitura do documento surgiram algumas dúvidas, nomeadamente as medidas balcão de família, cheque dentista sénior mais e bora lá estudar não têm qualquer referência ao número de beneficiários. Significa que durante todo o ano de 2023 estas medidas não tiveram qualquer aplicabilidade? As medidas cheque visão e cheque fralda, com 10 e 12 beneficiários, respectivamente. O projeto Oeste mais grave e o cartão de cidadão Nascer a Rodense, com 21 e 30. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, num ano em que me parece, não tendo dados concretos, mas parece-me evidente o aumento do número de migrantes no nosso Conselho, com 11 registros. E o Estatuto Municipal de Cuidador Informal, com, pasme-se, apenas 4 beneficiários. Admito que fiquei surpreendida porque achei pouco. Como é que o Executivo interpreta estes números? Considera que são suficientemente relevantes para manter estas medidas? Haverá aqui alguma questão que limite o acesso a estas medidas de apoio? Desde logo, por exemplo, o desconhecimento por parte dos municípios, pouca divulgação, ou visto de outra forma? Há interessados, mas os critérios de aceitação são tão restritivos que acabam por excluir em vez de incluir. Muito obrigada. Posso?
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos presentes, Sra. Presidente da Assembleia. Para além do exposto pela vereadora Sandra, queria só também complementar algumas dúvidas em relação a algumas concretizações que também estavam previstas para o ano 2023, pela mesma razão que já foi apresentada, de ser impossível dissociar de um documento que presta contas relativas a um ano, aquelas que eram as opções e aquilo que estava previsto a nível de trabalho, porque podemos realizar e ter um ótimo valor de resposta a nível de prestação de contas, mas se nada for feito, assim é fácil de ter. E nesse sentido, queríamos saber também se no âmbito cultural estava previsto, já para 2023, o funcionamento do projeto da Biblioteca e Carrinha, ou seja, porque é que esta situação não aconteceu em 2023. Também estava previsto no plano das grandes operações do plano a plataforma No Paper entrar em funcionamento na sua plenitude, e isto não acontece. Para além de ter erros, é obrigatório os utilizadores deslocarem-se ao município com papel para dar resposta à introdução dos processos. Gostávamos também de saber, ou seja, porque aqui depois também não é claro, o valor que estava previsto, o valor que estava previsto e o valor real da execução da obra de requalificação do edifício dos antigos espaços do Conselho após as diversas alterações que houve em relação ao orçamento de obra. Sabemos que o valor ficou acima do previsto, mas queríamos que o Sr. Presidente nos desse esses valores em concreto. A mesma questão em relação ao valor previsto e real da execução da obra do bairro João de Deus. Sabemos que estava previsto, mas quanto é que foi na sua totalidade? E o valor que está previsto para as obras em falta também no bairro João de Deus, para perceber ainda a diferença face a este investimento. Estava prevista a realização de um concurso de arquitetura para a obra de qualificação do pavilhão multiusos e o mesmo não aconteceu. Gostaríamos de saber porquê e onde é que foi aplicado o dinheiro que estava previsto para o mesmo. Qual é que era o valor que estava também previsto no início do ano para os projetos de revisão do PDM e qual é que foi o aumento que teve que ser feito devido a estes atrasos e a estas exigências que foram feitas por parte das entidades que regulam a mesma situação. Gostaríamos de saber, ou seja, esta questão para termos mais noção concreta também dos valores, porque sendo um valor de prestação de contas, há valores que ficam muito no ar e não temos a noção, na realidade, qual é que foi a diferença do que estava previsto inicialmente e do que é que foi concluído. Isto são apenas algumas dúvidas, para além de outras obras que também sabemos que estavam previstas e não aconteceram, como já aqui faladas, e também a questão do plano plurianual de pavimentações previsto para 2023, que também só está a ser concluído no ano 2024. Obrigado. Muito obrigado. Começar por Sra. Vereadora Sandra Lourenço, pela questão da educação, penso que foi a primeira que formulou. As análises que formulou relativamente à prestação de contas que foi agora apresentada são, no mínimo, subjetivas, porque foram apresentadas por encarregados de educação. Portanto, a visão que os encarregados de educação têm relativamente àquilo que foi o concretizado e face àquilo que é o desconhecimento daquilo que estava projetado e que foi executado, penso que dá um âmbito de subjetividade que põe em causa algum rigor. As situações que foram identificadas por si já foram aqui realmente subejamente analisadas e discutidas e demonstradas que estão num sentido diferente ao das críticas. A questão dos assistentes operacionais, para começar por aí, tal como disse na sua formulação em termos de questão, estão acima daquilo que são os rácios exigidos para estas situações. Portanto, dizer que existe um desfazamento entre aquilo que é a procura e a necessidade e aquilo que é o referencial existente nos centros escolares do Conselho está aquém daquilo que é, em bom rigor, verdade. Porque aquilo que tem vindo aqui por diversas vezes a reunião de Câmara é no sentido de robustecer aquilo que são as necessidades dentro daquilo que é a educação. Portanto,
discordo dessa análise e acho que tem sido feito esse investimento, é constante. Ainda recentemente foi criado um lugar também para um superior, um técnico superior para a área da educação, também isto para ir além daquilo que é o básico, que é o basilar, que são os assistentes operacionais. Também uma coordenadora técnica no sentido de fazer essa gestão, que também já foi explicado aqui noutras ocasiões. Portanto, dizer que há falta de recursos humanos é subjetivo e carece de rigor e é fruto de uma subjetividade de contacto com alguns encarregados de educação e que não espelha a realidade que está concretizada naquilo que são, nomeadamente, estes números que são aqui apresentados do ponto de vista do investimento na educação no concelho. O mesmo se diga nas refeições escolares, que, mais uma vez, e como foi já registado em ata por diversas ocasiões, carece de fundamentação e a avaliação que é feita de uma forma muito continuada em todos os centros escolares, com a presença até das associações de pais, é no sentido de mostrar que essas refeições são de qualidade e não ficam aquém daquilo que são as necessidades e aquilo que são os critérios que se exigem nestas situações, mas muito pelo contrário, até abastecido por aquilo que é uma oferta com projetos na área da alimentação, como foi aqui também apresentado recentemente, como o Casca-IN. Em termos de pré-escolar, houve um aumento, como sabem, com a criação até de outra sala para dar resposta a essas situações, ao nível da creche, além daquilo que é todo o equipamento, todos os recursos humanos que são alocados, a resposta é de qualidade e dentro daquilo que são os objetivos que são preconizados pelo município para essa área e que já foram também aqui subejamente discutidos e que mantemos, portanto, não vemos como estando suborçamentado ou vendo como algo que temos feito um desinvestimento, muito pelo contrário. As questões da saúde, há aqui várias questões, eu depois também vou passar à vereadora com o Pelouro para vos dar aqui algumas notas, mas do ponto de vista da saúde, quer dizer, a cobertura é muito boa, até por comparação com a escala regional e com a escala nacional daquilo que é a oferta da saúde que nós temos, a estar com orgulho aquilo que é uma resposta bastante importante e uma cobertura quase total daquilo que são as carências da nossa população e os nossos utentes têm uma resposta que estamos em querer, que é de qualidade. Obviamente que aquilo que são estes investimentos, e nomeadamente em termos da USF, o município, com este panorama todo, este enquadramento todo de transferência de competências, tem feito aquilo que está ao seu alcance no sentido de cobrir todas as necessidades que são identificadas e tem feito esse esforço de uma forma constante, continuada, em articulação com a própria USF. Portanto, não percebo essa crítica, não são respostas genéricas, é aquilo que existe, há um acompanhamento constante e uma articulação constante no sentido de dar uma resposta de cada vez maior qualidade do município em termos de ação social, em termos de saúde. Nas questões da ação social, há aqui uma série de apoios que foram identificados e que depois a Sra. Vereadora poderá precisar, mas há aqui um constante incremento. Aliás, se consultarem aquilo que é uma brochura que o município tem do ponto de vista dos apoios, onde esses apoios de âmbito social são às dezenas, esse documento que é público, que é facilmente consultável, leva à convicção de que, longe de haver um desinvestimento, pelo contrário, há um investimento e uma preocupação crescente com aquilo que são as necessidades de caráter social do nosso concelho. Obviamente que, e respondendo também já a algumas dúvidas do ponto de vista da quantidade de pessoas que procuram esses apoios, há alguns apoios que têm uma maior procura do que outros, até pela sua própria especificidade. Obviamente que há aqui uma vontade do município do ponto de vista dessa evolução e, dito isso, há a possibilidade de fazermos uma reavaliação naquilo que são as políticas de comunicação, de programas que podem ter também um âmbito
diferenciada e que evoluam num sentido em que haja uma amplitude, obviamente, maior, e vemos isso com bons olhos, tal como falou aí na questão do Paula. Obviamente que há um conjunto também de iniciativas da tutela que têm vindo a ser concretizadas, que fazem com que tenha havido essa opção por parte do município, mas também como já dissemos, em algumas ocasiões, o que está aqui como possível é uma reavaliação desse mesmo PAL e na altura o Sr. Presidente André Rios também falou nisso e viu com bons olhos essa reavaliação. Portanto, eu, tal como ele no passado, também vejo isso como uma possibilidade, no sentido de perceber se há essa necessidade e havendo o que é que se pode fazer de diferente. Não a saco como consequência que às vezes esses racionais do ponto de vista dos participantes nestes programas sejam porque o articulado é demasiado, em termos de critérios, escrupuloso, por assim dizer, ou restritivo, em que não haja essa capacidade de captar para esses apoios pessoas carenciadas, mas, no entanto, vemos com bons olhos, obviamente, essa situação. Porque às vezes é uma questão de fazermos essa avaliação. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um apoio, de uma iniciativa do município que mencionou, só para servir como um exemplo, que é o Bora Lá Estudar. Fizemos essa avaliação e a verdade é que não há muita procura desse programa. Na altura até se fez uma iniciativa que foi, uma vez que também esse programa em específico tem uma vertente de voluntariado, houve um reforço, houve uma aposta na comunicação no sentido de angariação de mais voluntários, e a verdade é que não houve fruto dessa aposta na comunicação, um aumento substantivo, quer da parte do aumento dos voluntários, quer também na procura. Portanto, são situações que têm muito a ver, às vezes, também com as próprias dinâmicas familiares. Estão contratualizados para esse programa em específico alguns centros de apoio para fazer face a essas necessidades que os nossos alunos têm, mas aqui a questão não é fazer diferente. É um programa que não tem muita procura, mas achamos que não devemos terminá-lo porque isso existir à data de hoje, essa falta de procura não significa que no futuro ela não venha a aumentar. Portanto, muitas vezes as situações são essas. Também me falou aqui da questão do lar que estava identificada, a construção do lar em ajuda. Isso é uma situação que não tem propriamente a ver com verbas, tem a ver com situações que são complexas, que também envolvem também, eventualmente, a questão do PDM. Portanto, está aqui uma correlação de variáveis que são muito importantes e que, de alguma forma, tornam as coisas mais morosas. Têm sido feitos contactos exploratórios com entidades, no sentido de tentarmos angariar essas entidades para a concretização desse projeto, portanto não está esquecido. Obviamente que são situações que têm um grau de dificuldade de concretização que, por vezes, fazem com que o desenlace seja moroso. Antes de passar a palavra à vereadora Carla Munhoz para falar mais pormenorizadamente nestas questões, nomeadamente da área social, a questão da Carrinha de Cultura. Nem propósito, estive recentemente na Expo Mundo numa visita e tudo aponta que esta situação da carrinha esteja terminada já no mês de maio e aquilo que era a data apontada para a apresentação vai ser cumprida. Certo. Respondendo à questão de porque é que transitou para este ano, a resposta é muito simples. Do ponto de vista técnico-mecânico, tivemos uma dificuldade com uma peça que foi difícil de arranjar, que já estava eventualmente até descontinuada e que foi um processo bastante complexo para conseguirmos arranjar e depois fazer face a isso antes da requalificação propriamente já na Expo Mundo. Portanto, a resposta é simples. Passaram-se muitos meses até conseguirmos arranjar uma solução para essa peça e assim que conseguimos resolver essa situação, o projeto estava feito, do ponto de vista do desenho, que nós queríamos concretizar e foi para a empresa para ser transformada. Mas a questão é essa. Demorou mais e transitou para 2024 por essa questão mecânica ou técnica. Do ponto de vista do no paper, está em implantação.
como sabe, é um projeto que também tem um grau de complexidade ainda bastante grande, que as pessoas têm que ser capacitadas para tudo isto, têm que ter formação, é uma mudança morosa, há sempre inicialmente também alguma resistência à mudança, há novos hábitos que têm que ser implantados, há novas metodologias que têm que ser implantadas, e isso faz com que neste momento já se comece a ser uma realidade, como sabe, mas obviamente ainda é um processo que ainda tem que ter mais passos num caminho que é difícil, mas que nós encetamos e queremos levar a bom trecho. Portanto, isso está a ser feito. Todos aqueles valores que foram solicitados, não sei se o Dr. Bruno Anágua, entretanto, os tem aqui ou se os conseguirá arranjar, penso que não vinha preparado para eles, mas faremos, obviamente, chegá-los, todos aqueles, eu penso que ele também os vai depois fazer chegar. Estava a falar com o Dr. Bruno Anágua, ele entretanto chegou. Todos aqueles valores que foram aqui solicitados, nós faremos chegar. O sorteio do bairro, 2,8 milhões de euros, foi registrado este ano. Sim, mas se calhar fazemos a listagem de todos com uma salvaguarda para o plano de pavimentação, que não estando ainda concretizado aquele trecho final, mas que irá ser feito já muito brevemente, então incluiremos depois também esse valor solicitado. Alguma nota dos... ou se calhar faz Sim, eu faço chegar. Sim, a listagem que fazemos chegar. Só uma resposta final para a questão do pavilhão multiusos, porque o pavilhão multiusos depois ficou identificado em termos dos fundos, isso foi negociado em termos de CIM, portanto foi lá identificado e está relacionado com isso, essa situação que falámos aqui. E penso que é isso, faremos depois chegar os valores. Mas não aconteceu por causa dessa identificação? Sim, concorremos aos fundos. Está sinalizado em termos de fundos. Para o concurso de ideias, é isso? Os fundos depois servirão para essa concretização. Pronto, passa então a palavra à vereadora Carla Munhoz. Se me permite só fazer um comentário, Sim. nem fica gravado, antes da resposta da vereadora. Não tenho ou não tive qualquer intenção de desvalorizar as medidas de apoio social ou desmerecê-las. Simplesmente perceber qual é a vossa opinião sobre, digamos assim, algumas com tão pouca procura. Não, eu próprio me tenho questionado sobre algumas e acho que é importante fazer essa reavaliação no sentido de perceber. Por isso é que eu dei o exemplo do Bora Lá Estudar, porque tive essa dúvida, o universo escolar tão alargado, porque é que a procura depois era tão diminuta. Pronto, e questionei-me sobre isso e achei que poderia ser eventualmente a parte da comunicação que estava a falhar ou ter outro tipo de bostejo em termos de voluntariado, fez isso tudo e a verdade é que do ponto de vista da consequência não houve um aumento. Pronto, e dei esse exemplo. Obviamente que a generalização tem a dificuldade que tem, mas é só para dar um exemplo que, sim, nós também temos essa capacidade e essa necessidade de monitorização de cada uma destas medidas para perceber se elas continuam a fazer sentido, se têm que evoluir noutro sentido. Portanto, nós próprios fazemos isso. Portanto, vejo com os olhos a questão. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em cumprimento a todos os colegas aqui presentes e o público aqui presente. De facto, pegando aqui nas últimas palavras, a Sra. Vereadora, as medidas sociais se calhar vão ao encontro das reais necessidades do Conselho e comparativamente a outros conselhos, se calhar poderíamos avaliar este Conselho, claro que queremos sempre melhor, um Conselho socialmente saudável. E isto porquê? Porque no que diz respeito às medidas, e nós também de facto ficamos desassossegados e inquietos quando a procura não é aquilo que é expectável e que foi aqui apresentado, e dou o exemplo do Projeto de Esperança, por exemplo, não é? Acho que não é preciso estar aqui a linkar todos, não é? Mas o Projeto de Esperança tem uma, duas candidaturas, o porquê, porque o primeiro escalão, a gente não, portanto, são dados sensíveis, nós não conhecemos os agregados, mas de facto, quando chegam ao primeiro ciclo, nós vemos que há vários agregados que se encontram no primeiro escalão. Isto quer dizer que, à partida, nos primeiros 3 anos de vida, também teriam o primeiro escalão.
E o que é certo é que é uma diferença muito significativa entre a procura e aquilo que depois há e que nós conhecemos em relação ao primeiro ciclo. E por isso fizemos uma reunião com as unidades de saúde, quer em Arranhó, quer em Arruda, no sentido de sensibilizar a divulgação da medida. Portanto, mesmo com os profissionais de saúde, porque acompanham as crianças logo no primeiro ano de vida e podia ser aqui um impulso em relação à divulgação e também pensando na comunicação que poderia nos ajudar aqui a chegar mais longe e a quem de facto mais precisa com esta medida. E de facto ela não teve um impacto significativo. Portanto, mesmo com esta nossa proatividade em relação à divulgação da medida, continua um número muito significativo entre aquilo que é o primeiro escalão de procura em relação ao projeto Expresso e depois aquilo que nós conhecemos como crianças em agregados, inseridas em agregados familiares com o primeiro escalão. Depois deu o exemplo também, por exemplo, do cartão Nascer Arrudense. O cartão Nascer Arrudense, a elegibilidade são todos. E, portanto, é para todos. Portanto, é aqui talvez apostar ainda mais na comunicação, mas também em relação a este, quando este regulamento saiu, ele foi apresentado aos profissionais de saúde, aos profissionais da ação social, dos nossos parceiros, no sentido de potenciarem aqui a mensagem, mas, portanto, é uma medida social que é para todos, portanto, aqui apostando na prevenção no primeiro ano de vida. E, portanto, em relação às medidas sociais, de facto, cabe-me também a nós, não é? Nos nossos meios, nos nossos espaços, tentar chegar a todos e o passo-a-palavra, se calhar, é o mais fácil também explicar as medidas. Em relação, só uma nota muito precisa em relação à Comissão de Proteção do Idoso. Nós tínhamos uma equipa que funcionava muito bem, que é uma equipa de parceiros de intervenção comunitária em Arruda dos Vinhos. Esta equipa de parceiros, onde o município está integrado, que são os bombeiros, a Proteção Civil, o Centro de Saúde, a GNR, as duas instituições particulares de solidariedade social, a Santa Casa da Misericórdia da Arruda dos Vinhos e o Centro Social de Arranhó, assim como a responsável da equipa de cuidados continuados integrados e ainda a responsável da equipa de continuidade de suporte em cuidados paliativos comunitária. Todas estas pessoas, com a pandemia, de alguma forma, foram canalizadas para outras atividades e esta equipa deixou de estar ativa. Mas todos sentíamos a necessidade de manter a equipa e, portanto, o município tentou, de alguma forma, junto de todos os parceiros e reativámos esta equipa de parceiros de intervenção comunitária no dia 5 de dezembro de 2023. Esta equipa reúne uma vez por mês e a conclusão é que se chegou. A Comissão de Proteção do Idoso poderia ser aqui eventualmente mais restrita, porque esta equipa está para a vulnerabilidade e para o risco independentemente da idade. E, portanto, ela abrange significativamente mais idosos, sem dúvida, que é a nossa população com uma maior percentagem de apoio, mas não deixa de ter dos 0 aos 150, se assim for. E, portanto, a decisão foi reativar esta equipa e manter esta equipa com todos os parceiros envolvidos. Portanto, e esta equipa reúne uma vez por mês e cada área fica com uma intervenção comunitária para assegurar o bem-estar e a dignidade daquela pessoa e faz o seu empenho, o seu esforço e a sua intervenção nesse âmbito. E depois articula os resultados. Portanto, é tentar ser uma resposta integrada de cuidados e não uma resposta isolada. Em relação à saúde, só para finalizar, eu acho que houve uma confusão em relação à última reunião. Aquilo que está espelhado é aquilo que foi de facto concluído, porque tem a ver com as obras, que foi um compromisso por parte do município com a ARS Lisboa e Val do Tejo, no sentido de proporcionar aquilo que fazia parte da candidatura da USF a modelo B. E teve a ver com o rebaixamento dos balcões, a constituição, a reorganização da Copa e a abertura dos corredores. Portanto, tudo aquilo que está em obra neste momento e em estudo, e no dia 29, e hoje ainda haverá uma reunião, e no dia 29 haverá mais intervenção, eventualmente, em termos dos estudos necessários de acordo com a equipa técnica, isso é uma outra
obra. Esta está 100% executada, portanto, está 100% concluída. Não tem nada a ver com a obra que está em curso e que está a levar o seu caminho. E, portanto, e só para finalizar, de facto, as medidas são uma mais-valia e todos os dias estamos cá para fazer o melhor que podemos e o melhor que sabemos. Sr. Presidente, obrigado. Na sua pessoa, cumprimento a todos os colegas do Executivo, os colaboradores do município também, Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Dar-me sublinhado exatamente a esta prestação de contas, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, a prestação de contas é um documento eminentemente técnico, é verdade que sim, isso é claramente inequívoco. Evidentemente que o documento que deve ser gerador da discussão política e dos projetos políticos é o momento da construção do orçamento municipal, mas não deixa de ser relevante, parece-me a mim, que nós, na senda daquilo que tem vindo a ser as execuções orçamentais dos executivos socialistas desde 2013 na Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, temos tido sempre elevadas taxas de execução. Quando temos uma taxa de execução das receitas de 95,1%, das despesas 91,6%, e das grandes opções do plano, praticamente 89%, não me parece que seja justo dizer-se que as taxas são interessantes se não fizermos as coisas. Se nós temos taxas de execução da JOP, é porque, efetivamente, estamos a fazer as coisas de acordo com aquilo que estava previsto no orçamento municipal. Para além disso, gostava de ressalvar outro tema que não é de menos importância e que tem a ver com a dívida total do município em 31/12/2023. Creio que não estar a cometer nenhum erro, mas desde que há registros deve ser o valor global da dívida, quer a soma da dívida a médio e longo prazo com a dívida de curto prazo, portanto a fornecedores, mais baixa desde que há registros de 4,2 milhões de euros. E, portanto, isto não é de menos importância quando vamos contrair um empréstimo que fará com que, feitas as contas, e perdoem-me isto, mas sendo eu da área de engenharia, os números são números e os números não há como lhe dar muito a volta, a verdade é que ficaremos seguramente com valores de dívida, depois da utilização de todo o empréstimo, bem abaixo daquele que recolhemos quando entramos pela primeira vez com este. Pela primeira vez, ou seja, em 2013, quando o Partido Socialista voltou a ser governo municipal em Arruda dos Vinhos. Queria também sublinhar outra coisa que não é de menos importância. É que desde que há registro, este é também o prazo médio de pagamentos a fornecedores mais baixo de todos. E isto é muitíssimo importante, pois é evidente que não pagamos a todos os fornecedores a 21 dias, isto é um prazo médio de pagamentos. Seguramente que há outros que pagaremos, há alguns fornecedores que pagaremos a menos tempo e outros a mais tempo, mas numa perspectiva de economia regional, nomeadamente aos nossos fornecedores locais e tudo mais, é qualquer coisa que é dinamizadora dessa mesma economia local. E é absolutamente decisivo que, efetivamente, este prazo médio de pagamentos se mantenha sempre num prazo relativamente baixo. Gostávamos nós que no país as empresas privadas conseguissem ter um prazo médio de pagamentos similar a este. Sr. Presidente, é aquilo que não faz. Muito obrigado. Dr. Granada também queria dar aqui umas informações. É só para completar um bocadinho. Só um bocadinho. Desculpa. É só para completar um bocadinho, sem prejuízo de podermos dar então, posteriormente alguns números mais em concreto e mais direcionados, mas no ponto seguinte temos aqui algum detalhe sobre os investimentos que estão em curso, que estavam em curso em 31/12. Temos aí, conseguimos distinguir alguns já vêm de alguma atividade, mas outros são os que estavam em curso e que transitaram. E aí já podemos ter também um panorama mais ou menos geral. E depois, se andarmos um bocadinho cá mais para trás, isto é um bocado extensivo, desculpa, mas isto é obrigatório, temos que os refletir. Aqui também temos algum detalhe sobre outros imóveis que foram, no fundo, capitalizados durante o ano, ou foram registrados no ativo, se bem que João de Deus está aqui por fração, porque assim tivemos que o fazer, calhar em fração. João de Deus está na ordem dos 2,8 milhões de euros, portanto, está a ser o total destas parcelas todas.
E depois temos o outro lado também, 781 mil. Portanto, está aqui, no fundo, identificado todo o património, no fundo, que foi registado. E se quisermos olhar um pouco mais para a parte de obras municipais, conseguimos aqui ter um panorama. Pavimentações também haverá aqui um pouco mais à frente. Tem um terreno que foi registado este ano. Ok. O terreno, quando construímos o bairro, o terreno da Monsenhora também não estava valorizado devidamente, porque também foi conhecido. Pavimentações, temos aqui este ano, as outras estão em curso, portanto houve um atraso, pelo que eu me lembro, houve algum atraso na empreitada do ano anterior. Penso que nesta altura já vai ser concretizado para a semana. Pronto. Portanto, será depois, mas pronto, o que estava capitalizado, mostrei no início. Isto aqui será, no fundo, também no âmbito de obras, de saneamento e agora de água. Portanto, aqui dá para ter mais ou menos uma ideia mais detalhada. Agora, eu sei que isto é um bocado esquecido e acaba de ser uma sua. Não sei se é a resposta. Se quiserem dirigir algum tipo mais concreto, estaremos disponíveis para isso. Vejam se serve, porque senão depois fazemos chegar. As coisas estão lá, mas sim, mas lá está, não é fácil. Portanto, se quiserem, temos todo o gosto em detalhar alguma informação mais fácil. Muito obrigado. Bem, só duas notas finais antes de passarmos à votação. Uma só para dar aqui uma nota ainda relativamente como complementar à questão da ação social e que também dá eventualmente alguma perspectiva relativamente à avaliação aparentemente baixa em termos de valor, pouco significativo. Também é de lembrar que a questão do ano 2022 ainda contava com o rescaldo da pandemia, portanto a variação entre 2022 e 2023, esse valor também ainda reflete isso, portanto também é mais uma justificação adicional que fica. Relativamente ao comentário do Sr. Vereador João Cavaco, também para terminar, que a taxa de execução é boa porque se fez pouco, também tem, aí, pegando na página inicial como primeira página, no segundo slide, uma taxa de execução em 2012, cuja taxa de execução relativamente à receita é de 68,7%, da despesa 68,7% e de golpe 74,5%, o que, comparativamente às que apresentei agora, ficam abaixo, mas também parecem taxas de execução bastante interessantes. Penso, não sei se tem o mesmo racional para utilizar para esta capacidade de execução de 68,7% e 74,5%, 68,7% para a receita e para a despesa e 74,5% respectivamente para a ASGOP, se o racional é o mesmo, foi porque também houve uma incapacidade de concretização do ponto de vista dos projetos. Penso que não me irá encontrar essa resposta também para justificar taxas de execução, que eu reconheço também são bastante interessantes, bastante apetecíveis, embora as inferiores à prestação de contas de 2023. Portanto, isso deixa-me tirar a conclusão de que se calhar não passa por aí, mas pela capacidade de concretização de projetos, é precisamente o contrário, e de fazer as coisas com a ajuda de todo o gabinete técnico, dos chefes, com os colaboradores que eu identifiquei e que também comecei logo por agradecer. Dito isto, passamos então à votação do ponto primeiro, ainda desta votação de contas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 abstenções. Queria só fazer uma declaração de votos, posso? Depois posso enviar. Muito obrigado. Apesar de estarmos a votar um documento técnico, o mesmo advém e é impossível dissociar de opções políticas. Opções de medidas e investimentos que foram aprovados com votos contra do PSD e que deram origem ao documento que está agora em votação. Concluímos 2023 com a dívida mais baixa, que é positivo, mas vários são os exemplos de obras e medidas que estavam previstas e não foram concluídas ou realizadas. E o Sr. Presidente, respondendo a algumas delas de forma pouco objetiva, sobre as perguntas que foram realizadas sobre as mesmas. Isto apenas demonstra que, quando o PSD votou contra o Orçamento e a ASGOP 2023, tinha a razão ao dizer que as medidas propostas não eram ambiciosas. O exemplo que o Sr. Presidente deu, por exemplo, ao nível da creche, a resposta é de qualidade e dentro daquilo que são os objetivos nessa área delineados pelo município, demonstra precisamente isso,
Porque se os objetivos não conseguiram dar resposta às necessidades dos pais, que muitos deles ficaram sem vaga para os seus filhos nos serviços que existem no Conselho, pensamos que os mesmos acabam por ser pouco ambiciosos. E mesmo assim, as obras mais importantes que estavam dependentes do município da Ruda dos Vinhos não foram concretizadas e isto claramente é um reflexo de opções políticas do Partido Socialista. Independentemente da execução do orçamento, que já foi congratulada pelo PSD, no fim a Ruda continua praticamente igual e o que nos vale foram os investimentos realizados com o investimento do Governo, porque claramente em 2023 o PS andou mais preocupado com outras coisas do que realizar a obra que se comprometeu com os apoiantes. No fim, chegámos ao final de 2023 e concluímos que uma execução orçamental não resolve o problema de mau estado das estradas do Concelho, que continua a existir, o problema do mercadinho, que está por resolver, o problema do património edificado, por exemplo, da Quinta da Morzinheira e outros patrimónios municipais que estão abandonados e sem uso, o problema do Largo Humberto Delgado em Cardosas, que tem sido várias vezes falado por nós, o problema da falta de manutenção dos espaços verdes em Arruda e ao longo do Concelho, o problema da segurança rodoviária em vários locais do Concelho e não se preocupa nem cria políticas de atração de investimento económico para o Concelho, que achamos que é uma medida que é muito importante. É uma execução orçamental que deixa o Concelho no mesmo estado em que estava no ano anterior, com a consequente degradação das condições existentes. Isto não é uma crítica à execução, mas sim uma confirmação de que o Partido Socialista não tem uma visão para o Concelho e não está a melhorar a qualidade de vida dos ocupenses de ano para ano. Pelas razões apresentadas, os vereadores do PSD abstêm-se na votação dos documentos de prestação de contas relativos à gerência de 2023. Muito obrigado, Sr. Vereador. Também queria fazer uma declaração de voto. A razão pela qual votarei favoravelmente esta prestação de contas e reconhecendo que este, tal como foi feito inicialmente em termos de enquadramento, um documento eminentemente técnico, é que ao contrário do que diz o PSD, há mais investimento, há uma dívida mais baixa e, objetivamente, temos menos dívida, mais investimento, mais infraestruturas, mais educação. E nessa educação, um complemento àquilo que é uma oferta à qual o município não está obrigado, mas que chamou-se a responsabilidade, que é uma creche, onde há uma oferta de qualidade, também mais cultura, mais ação social, mais qualidade de vida, mais preocupação com as pessoas, mais juventude, mais crescimento, melhores taxas em termos da educação e depois menos ou pouca oposição construtiva, dinâmica e presente na construção do Concelho. Muito obrigado. Se permitirem, enquanto vão assinando, eu vou passar ao ponto seguinte, ponto número 2. Agradecer ao Dr. Bruno Aragua a presença e escusá-lo, a não ser que queira, à presença para os pontos seguintes da ordem de trabalho. Não, o ponto 3 é a revisão às GOP. Não sei se há aqui alguma necessidade de esclarecimento, mas... Muito obrigado. Muito obrigado. É rápido. Bem, o ponto número 2 é o relatório do inventário anual dos ativos fixos, tangíveis e intangíveis do município. Portanto, isto tem a ver com a aprovação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, em conformidade com os documentos. Não sei se há alguma questão relativamente sobre a vereador João Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos uma questão aqui. Os bens imóveis por regularizar são exatamente os mesmos de 2022. Queremos saber, ou seja, 1 a 1, o que é que se passa em concreto para estas situações não estarem resolvidas, dado que se mantêm inalterados. Por exemplo, o terreno da Bica Lagarteira, que está há 2 anos para ser realizado um levantamento topográfico, o que é que está por regularizar em relação à piscina municipal, ao pavilhão multiuso, ao edifício da Sopa dos Pobres, ou seja, a dúvida é só porque é que estas situações não houve evolução, ou que evolução é que há, e porque é que elas continuam por resolver cada uma delas. Pronto, era se nos podia explicar o que é que está por regularizar em cada uma delas, uma vez que são imóveis com bastante significado para o município. Obrigado. É no final. É a última página.
Não tenho nenhuma informação adicional relativamente. Sim. Sim. Bom, a nota que está aqui, entre parênteses, algumas situações estão em negociação, estão identificadas, e outras em regularização. Pronto, estão em processamento, no fundo é isso. O que faz com que se mantenham inalteradas. É essa informação que está aí, que está disponibilizada no documento. São processos morosos e que estão em processamento neste momento. Posso? Sim. Só, mas eu não sei de cor. Confesso que não sei de cor cada um dos processos. Mas alguns carece de uma série de intervenções. Não só a questão dos pagamentos tipográficos, que é a parte mais fácil, daí à partida seria o mais fácil, mas também a parte da justificação pela antiguidade de algumas, no fundo, da posse. A justificação em si nem sempre é fácil. E tem que ser contido também pelo gabinete jurídico. Eu não quero aqui apontar nenhum que é que se possa estar a falhar ou não. Cada caso é um caso. Também sabemos claramente que temos neste momento um gabinete jurídico manifestamente insuficiente para toda a exigência. Se o Dr. Maria do Céu, que era quem se ocupava um pouco, também estamos num processo de recrutamento que eu penso que já está no final, se é que já não está. Sim, está Deve claro. estar. Portanto, eu espero que com esse novo ativo humano também possamos ter aqui, no fundo, Então, intermediação, no fundo. processo que nos melhor este. Eu também não me agrada manter esse pessoalmente, não me agrada também apresentar constantemente, mas não depende só de um determinado serviço, e talvez seja a salvação também com a sua, às vezes com a sua teimosia, que vai levando um pouco as coisas para a frente, mas também está um pouco dependente neste momento também do gabinete jurídico, tem que nos dar algum apoio, pronto, e daí quero lamentar a manutenção desta situação, mas espero que para o próximo ano consigamos ter uma situação um bocadinho mais limpa. Sim, no fundo, ali aquela indicação que se tem ali, no fundo, é as fases de todos aqueles processos que estão a decorrer, cuja justificação é essa. Fica também. Estão identificados. Exatamente. Agora precisamos também de algum apoio jurídico. Sim, e é isso que eu quero acrescentar e deixar Não lá. é fácil, admitimos mesmo, não é fácil. É preciso depois encontrar testemunhas, é preciso uma série de. Não sou especialista, mas dado outras situações, tem sido sempre assim. Sim, fica uma nota adicional relativamente a isso, do ponto de vista que é um importante acelerador, que já foi identificado também pelo Dr. Bruno Nário, como é evidente, é fácil de perceber que isso também faz com que as coisas sejam mais demoradas. Na segunda quinzena de junho, eventualmente esta questão do recurso humano e das juristas estará ultrapassada, o que faz com que também este índice de concorrências, por assim dizer, que estão ainda naquele domínio de desenvolvimento, poderá também sofrer uma aceleração fruto desse novo recurso humano. Portanto, fica aí a explicação também. Sim. Muito obrigado. Sim, ok. Ficamos então a aguardar que nos ponham a par então do que é que se passa, pelo menos dentro destas situações possível, ou seja, só para perceber o impacto, porque como o Sr. Bruno disse, é exatamente, há situações que são mais céleres, só que também é importante referir, porque que eu há pouco também tinha esquecido, que para além destes, também é referido que no relatório da auditoria, que existem diversos terrenos, e que eu não sei se são para além destes ou se são só estes, terrenos, imóveis e infraestruturas, incluindo associadas a contratos de concessão, que se encontram por integrar no património do município e que podem ter impacto significativo nas demonstrações financeiras do mesmo. Ou seja, é nesse sentido que achamos que é importante resolver esta situação, dado que já passaram 2 anos e nada se fez. Obrigado. Sim, estamos de acordo. As questões são as que foram identificadas, nomeadamente nas dificuldades do ponto de vista processual inerente às questões de recursos humanos que, com este novo efetivo, pensamos que também poderão tornar-se mais céleres e a resposta ser a breve trecho concretizada do ponto de vista da resolução. Não sei se há mais alguma questão. Então, passamos à votação. Ponto 2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, também com 2 abstenções.
Passamos agora ao ponto 3, a segunda revisão à SCOP e Orçamento de 2024. A referir aqui também que pediu à ADFRH, ao Dr. Bruno Nobre, fazer aqui um levantamento do que está aqui em causa para esta segunda revisão orçamental, e trata-se de inclusão de públicas de receita e da despesa para contabilizar orçamentalmente os depósitos a prazo, portanto 1,5 milhões na receita e na despesa, incluindo aqui a questão da inclusão do projeto Radar Social, que já falámos aqui também, com a criação de equipas para o projeto piloto, por forma a inscrever os valores de investimento que estão previstos na candidatura ao PRR. Também a aquisição e instalação de equipamentos de aire, desfibrilação também, aquisição de gás para a piscina municipal, equipamento básico para a piscina, transferência de encargos com juros do empréstimo de 2,6 milhões não utilizados para amortizar dívida do empréstimo a longo prazo, poupando quase 8 mil euros de juros, isto no valor de 57 mil euros. Depois a redistribuição do valor do orçamento participativo para adequar aos projetos vencedores. No fundo, é isto que justifica esta segunda revisão às GOP e orçamento de 2024. Não sei se há aqui alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 abstenções. Agora sim, mais uma vez, agradeço ao Dr. Muito obrigado. Ora, o ponto número 4 vem aqui para a aprovação de trabalhos complementares e prorrogação de prazo e da minuta do segundo contrato adicional ao contrato de empreitada de requalificação do antigo edifício dos Passos do Conselho, Centro de Inovação Agroindustrial da Rua da Lebe. No fundo, o que está aqui em causa são necessidades sentidas ao longo da obra, de trabalhos complementares no valor de cerca de 86 mil euros, 524 euros e 3 cêntimos. Tem a ver com, como está no mapa de trabalhos em anexo, que receberam demolições de elementos construtivos e estruturais, revestimentos de paredes exteriores, em termos de reabilitação, reforço estrutural do edifício, remate de portais dos vãos e de janelas, parede de remate no desvão do sótão e equipamentos diversos, adaptação do sistema da AVAC e de ventilação à utilização do laboratório, revestimento de graus patamares interiores nos vãos, reparação e reabilitação do terreno. Não sei se há alguma questão, então passamos à votação também. Quem vota contra, quem se abstém, voto por maioria com 2 abstenções. O quinto ponto da ordem de trabalhos tem a ver com a atribuição de apoio financeiro à União Desportiva do Oeste no âmbito da organização do Troféu Joaquim Agostinho, do 27º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras, no valor de 750 euros e que inclui passagem, meta volante e referência no livro oficial da prova. Não sei se há alguma questão. Passamos então também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
A seguir, se me permitir, eu junto o ponto 6 e o ponto 7, uma vez que trata-se do mesmo apoio social, é o cheque de visão, e que tem os dois tendência para indeferimento por não, não serem enquadráveis daquilo que é o artigo 4 previsto para estas situações. Votamos individualmente. Ponto número 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O ponto 8 é um cheque de visão, este tem tendência para deferimento, não sei se há alguma questão. Quem vota contra, então, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 9 tem a ver com cedência ao domínio público de parcela de terreno em que o requerente é a União Recreativa e Desportiva da Ranhola. Penso que o Sr. Vice-Presidente vai pedir escusa. Isto tem a ver com uma cedência como contrapartida do valor das compensações de obras realizadas na sede do URDA, propriamente para identificar a estrada que dá acesso ao pavilhão. Não sei se há alguma questão. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Unanimidade. O ponto 10º e o ponto 11º têm a ver com pedidos de parecer favorável de compropriedade nos respectivos artigos correspondentes e com os requerentes identificados que eu não vou dizer, que são questões de privacidade. É um formalismo legal, o parecer é favorável para os dois, votamos só individualmente. Em relação ao ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. No último ponto 11º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade.
Bem, terminamos então a nossa ordem do dia. Queria só agradecer a presença de todos e a disponibilidade para levarmos a bom termo esta reunião extraordinária de Câmara. Muito obrigado a todos e o resto de boa semana. Muito obrigado.